Legal. Estamos ao vivo. Vamos ver. Bom dia, bom dia. Já tem alguém online? Deixa eu ver. Legal. Já estamos ao vivo aqui. Muito bom dia. Hoje, terça-feira, mais uma live do nosso Projetando. Estamos com o microfone? Opa, legal. Então, imagem e som, tudo ok. Deixa eu só ajeitar meu chat aqui para ficar de olho. Opa. Aqui, deixa eu configurar todas. Muito bom dia. Mais uma terça-feira fria, só para não perder o costume. Vamos de cafezinho. Aqui, ó. Ao vivo. Legal. Então, hoje mais uma live do Projetando. Hoje, dia 2 de junho, entramos aí no segundo semestre. Não sei para vocês, mas 2026 para mim está voando. Vamos dar mais um minutinho. Ó, o Luciano tá na live. Bom dia, Luciano. Como vai? Então, hoje mais um dia aí que vamos estar discutindo sobre alguns pontos de atenção nos projetos aí de redes de esgoto, que eu acho que é importante a gente dar um pouco de ênfase em alguns pontos de projeto. Talvez acaba sendo meio redundante depois que você tem uma certa experiência, que já projeta bastante, você pode falar, nossa, todo mundo faz isso. Não é bem por aí. Tem algumas sacadas aqui que a gente vem trazendo que podem acelerar o seu processo, que muitas das vezes facilita aí a sua forma de pensar o projeto, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou voltar aqui para o nosso projeto. Então, aqui está a nossa tela de projeto. Quando eu olho para o lado aqui eu tenho duas câmeras, então, duas telas, daí a gente vai ajustando aqui, só para ver se está tudo certinho, beleza? Então, vamos lá. Esse é o nosso projeto piloto, que a gente trabalhou aí alguns dias já, tá? Então a gente lançou toda a nossa rede coletora, então a gente jogou até um ponto comum aqui no lançamento. E depois que a gente lança uma rede, quais os pontos de atenção que a gente tem que ter? Pô, legal, receber a terraplanagem, lancei a tubulação, lancei com o diâmetro mínimo ali da companhia. E qual é o caminho ideal agora? Então, assim, é isso que eu quero falar para vocês. Qual é o caminho ideal a partir de agora? Por quê? Porque a gente tem que entender que o projeto ele não é só desenho, da mesma forma que ele também não é só cálculo. Então, assim, ele é o todo. Então, o cálculo tem que conversar com a planta tem que conversar com o perfil, e aqui a gente vai para alguns pontos de atenção. Então, hoje, os pontos de atenção que eu quero trazer é um pouquinho mais focado aí no dimensionamento da sua rede. Por quê, Samuel? Eu vou mudar essa cor do fundo aqui, que eu acho que tá ruim esse fundo cinza, né? Restore. Deixa aqui. Aí aqui no escuro ficou mais fácil de enxergar. Por quê? Vamos lá. Lancei aqui, por exemplo, o trecho 1. Eu tô com uma declividade bem alta aqui. Deixa eu ver se tem algum. Aqui, ó. Vamos pegar esse trecho final. Ó. Tô até com minhas linhas de apoio aqui ainda, que é o nosso projeto piloto. A gente tem umas declividades aqui, ó, mais baixas. E quando que eu sei que isso está funcionando? Quando eu tenho a verificação hidráulica disso e eu consigo provar matematicamente e hidraulicamente que isso funciona. E isso faz parte de um bom projeto também. Então, quando você desenvolve um bom projeto, você tem toda a documentação e parte da documentação é memorial e planilhas de cálculo, isso aqui é o que faz aprovar o seu projeto ou não. Porque quando o seu projeto vai chegar lá na concessionária ou na empresa que vai analisar o seu projeto, ele vai passar por auditoria. E essa auditoria depende do quê? Depende de uma boa documentação. Então, isso tudo faz parte aqui do seu projeto, tá? Então, temos aqui todo o lançamento em planta. Então, ó, temos os postos de visita, temos a tubulação, indicação do trecho, declividade, diâmetro, extensão, diâmetro, declividade.
tá? Então, beleza, temos todas as informações em planta, temos todo o perfil, tá? Aqui, ó, todo o perfil da nossa rede. A gente quer projeto piloto, CaltriKit Brasil, nada de especial, tá? E temos aqui também o último, vamos ver se, vamos ver se ele vai me derrubar hoje. Opa, tem que voltar aqui. Vamos ver se o View 3D vai me derrubar hoje, hein? Profile. Ah, claro que vai. As labels aqui não tá bem configurado, então ele pode dar um bug que tem hora. Deixa eu ver. Vamos ver se vai puxar. Não ficou legal não. Vamos deixar assim para não virar bagunça. 3 pontos. Lancei minha rede. O que eu preciso fazer? Verificação hidráulica. Dentro da verificação hidráulica, vamos trabalhar os 3 pontos. Então, eu vou deixar meu projeto aqui e vou abrir aqui a minha planilha de cálculo. Na minha planilha de cálculo, a primeira coisa que eu tenho que fazer, esse lote aqui, se eu não me engano, esse empreendimento tem 100 lotes, mas vamos trabalhar com 500, eu quero exagerar, tá? Vou exagerar, eu preciso de um projeto grande. Então, eu vou deixar 500 lotes, uma ocupação de 4 pessoas, 30% de início de plano, K1 e K2, não vou entrar nesses pormenores. Aí aqui embaixo tá a minha região de interesse. Por que, Samuel? Tá, sua região de interesse. Porque aqui na minha planilha a gente tem algumas informações importantes. Ó. Ele já tem a minha população de projeto para início e fim de plano. Então, eu tenho 500 vezes 4, eu vou ter 2.000 pessoas para fim de plano. E no início de plano é 30% disso, que dá os 600. Beleza, definir questão populacional. Com isso, a gente consegue calcular as vazões médias de início e de fim de plano, que é importantíssimo. E, não menos importante, as vazões finais. Por que as vazões finais? Porque é onde a gente aplicou os coeficientes K1 e K2. Então aqui a gente calculou a média e as vazões finais. Aqui tem meus coeficientes, o coeficiente de retorno C de 0,8, que é o que eu apliquei aqui, K1 e K2, que estão aqui respectivamente, e o meu percentual de início de plano, certo? E também eu tenho a minha taxa de infiltração. Samuel, por que você está falando isso? Porque a partir disso, a gente vai conseguir chegar, a gente vai ter informação de extensão da rede e vamos chegar nas nossas vazões finais de projeto. Então, peraí, Samuel, o que você está falando? Primeiro ponto de atenção no nosso projeto. Você tem que verificar se as suas vazões estão coerentes. Por quê? O que adianta você fazer um projeto lindo, maravilhoso, se você colocar a vazão errada? Então, vamos lá, vamos pegar a calculadora. Deixa eu abrir uma calculadora aqui na tela. Vamos ver se Samuel está calculando direito isso aqui. Então, eu tenho 4 pessoas vezes 500 lotes, vezes K1, vezes K2, vezes 0,8, divide 86.400. Então, isso aqui é... Opa, fiz errado. 4 vezes 500 vezes 1,8 vezes 0,8. Divide 86.400. Cheguei. Vamos lá. 500 vezes 4 vezes 200. Vezes 1,2 vezes 1,8. Vezes 0,8 divide 86.400. Deu 8 litros por segundo. Vezes 0,8, 6,4. Deixa eu tô fazendo uma coisa errada aqui. Deixa eu voltar. 500 vezes 4, vezes 200, vezes 1,8, vezes 0,8, divide 86.400. 6,66. Agora eu digitei certo. Então, o primeiro ponto que a gente consegue ver. A minha vazão final, ela bate. Então, tá coerente. O que o Samuel fez? População vezes consumo, coeficiente de retorno, divide por 86.400, que é para um dia, eu tenho litros por segundo. Então, ó, tá batendo aqui. Beleza. Então, a minha vazão da rede coletora, ou seja, o que eu vou coletar, está ok, certo? Então, primeiro ponto de atenção, ok. Agora, somado a isso, a gente tem que colocar o quê? A nossa infiltração da rede. O que é a nossa infiltração da rede? É isso aqui, ó. É o nosso coeficiente de infiltração vezes a extensão da nossa rede.
Por quê? Porque isso vai interferir lá na nossa vazão final, lá no nosso ponto de lançamento, seja no PV, na interligação com a rede pública. Então, eu estou falando aqui para vocês que a gente tem que ter atenção na hora de determinar as vazões do nosso projeto. Então, eu vou ter 0, opa, aqui. Deixa eu fechar, que senão não funciona. 0,002, Samuel, não é 0,2? É 0,2 litros por segundo por quilômetro. Então, o que? 0,2 dividido por 1000. Então, para mim ter a extensão por metro. Então, 0,002 vezes a extensão da nossa rede, que é 1198,925, que dá 0,23 do quê? De contribuição de infiltração. Olha aqui. Então, 2397. Então, bate idêntico. Então, eu tenho a extensão total da minha rede vezes a minha taxa de infiltração. O que eu faço com isso agora? Beleza, então eu tenho a minha contribuição doméstica e a minha contribuição de infiltração. Com isso, a gente soma as duas. Então, 6,66667. Eu não gosto desse número não, gente. 6,9645. Daí tem uns arredondamentos aí. Então, 6,906. Olha aqui. Bateu certinho. Mas tem gente que faz projeto e não confere essa vazão? Sim. Por quê? Olha o que pode acontecer, tá? Não tô falando que vai acontecer. Muitas das vezes está habituado a usar um software, qualquer coisa, está vindo lá com sua rede. Tá aqui um PV, aqui tem outro PV. Principalmente hoje em dia que a gente tem software de parte gráfica que... Então você vê aqui e fez essa ligação aqui. Aí na hora de você sair desse posto de visita aqui, ó, você sai um pouquinho mais alto. Ou seja, é um erro de lançamento aqui, ó. Aí tem um degrau, só que ele é invertido aqui, ó. Então, essa região aqui pode virar uma espécie de poço aí. Então, quando que isso aqui vai passar essa vazão? Quando que vai entupir um trecho para começar essa água a vir para cá? Isso é erro de lançamento, tá? E o que o motor de cálculo vai entender? Que não vai passar vazão aqui. Então, a vazão que vem desse trecho, ela não vai vir para cá. Ela vai ficar parada bem aqui. Então, por que é importante você verificar? Quando você verifica se essa sua vazão final, ó, a gente está com a rede pronta. Então, a gente sabe quanto de esgoto que a gente quer coletar, consegue calcular o que vai ter de infiltração, para a gente ter uma ideia do que deve chegar lá no ponto final do nosso lançamento, do nosso elevatório. Então, isso aqui é o quê? Uma verificação se as vazões do seu projeto estão corretas. Com isso, você tem que verificar se lá no ponto final vai chegar essa vazão. Ou a depender do que você tem no seu projeto. Então, com isso, você já consegue ter essa ideia do que realmente é o seu projeto de redes de esgoto, tá? Então, beleza. Tá tudo ok minhas vazão. Vamos para o segundo ponto de atenção. Então, aqui eu vou colocar meu peso específico, vou colocar aqui para 10.000 newtons, vou aplicar. Daqui tem meus critérios normativos, não vou nem entrar nesse mérito, tá? Vou colocar para calcular. Então, tem todas as minhas tubulações aqui. Pontos de atenção. Então, segundo ponto de atenção, a gente tem que verificar se a gente está dentro do limite máximo da extensão da nossa rede. Por quê? Tem um limite ali de manutenção da companhia de saneamento. Então, isso aqui não pode passar dos 80 metros ou 100, depende da companhia de saneamento que você está trabalhando e o que ela aceita. Bom, então com isso a gente consegue verificar a maior extensão da nossa rede. Na nossa rede aqui, ó, é esse trecho aqui de 79,8, que é exatamente aqui, ó, 79,79, tem um arredondamento aqui, ó, 785, pequeno arredondamento. Vamos ver aqui, ó, o trechinho do perfil dele. Então, com isso, a gente consegue ver que estamos dentro dos limites normativos, nosso perfil está atendendo certinho. Beleza. Então,
ponto 2, a gente conseguiu verificar as nossas extensões. Nossa, Samuel, pô, mas o que você está fazendo aí? Olhando onde está a extensão máxima. Ah, quero ver dentro do Civil 3D. Clique aqui em Pipes. Você vai vir aqui... vamos rodar aqui que a gente vai achar a aba de extensão. Aqui, ó, 2D Length. Então, as maiores extensões estão em cima. Vou dar um Select. Pronto, selecionou a nossa maior extensão, tá bom? Então aqui é arredondamento também, enfim. Fechamos a parte de conseguimos verificar a vazão, nossa extensão máxima. Eu vou puxar mais um ponto para a gente voltar no ponto 1. Por que eu vou voltar no ponto 1 de vazão? Bom dia, Antônio. Seja muito bem-vindo, tá? Quando a gente consegue definir... Opa, vou voltar aqui, deixa eu colocar aqui. Definimos nossa extensão, nossa vazão. Outro ponto importante são as nossas declividades. Aqui eu vou usar minha ferramenta como parâmetro. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou exagerar aqui, tá? Só para vocês verem como que ela funciona. Então, eu vou aplicar aqui, ó, tubos, calcular, vou aqui em resultados. Quando a declividade estiver menor do que a indicada, que nem aqui, ó, 0,07. Gente, eu exagerei, coloquei mais de 1%, tá? Então, por isso, ela indica que está errado, ou seja, está menor do que o limite mínimo que eu defini. Então, isso aqui também faz parte da norma. Ah, Samuel, como assim norma? A norma exige que você tenha uma declividade mínima de 0,05. Ah, beleza. E o que isso quer dizer? Que eu devo usar o 0,0%, que é o 0,005? Não. Só que você tem que respeitar o mínimo, ou seja, está dali para cima. Então, aqui na nossa planilha, a gente consegue verificar também questão de declividade. Chegamos no ponto 3. Pô, Samuel, era só isso? Era só isso. Mas agora, vamos voltar para a nossa vazão. Então, ó, quando a gente... Eu vou dar um zoom aqui. Aqui é só um croquis do nosso projeto. Exatamente o que está aqui no Civil 3D, ó, nossa implantação, é o que eu tenho aqui dentro. E por que eu vou usar aqui? Para ficar mais fácil para a gente desenvolver. Então, como a gente conhece o nosso projeto, a gente sabe que o nosso último ponto de lançamento, o nosso ponto de chegada é aqui, ó, PV21. Então, toda essa rede aqui, ela vai desaguar aqui no PV21. Então, essa região vai jogar por aqui, vai vir uma parcela por aqui e outra aqui. Só que a gente tem dois tubos de chegada. Então, a gente tem o trecho 20 e o trecho 17. Vai ser 17. Aqui ele fica sobreposto um pouquinho. Então, beleza. O que a gente definiu no nosso projeto? Que a gente tem que chegar com a vazão de 6,906 aqui no PV20. Então, vamos dar uma analisada nos nossos resultados. Samuel, mas como que eu sei que é essa vazão? Extensão de rede a gente dividiu lá toda a contribuição domiciliar, que faz parte do nosso cálculo de vazão. A gente definiu todas as vazões de infiltração, que faz parte do nosso sistema. Você, querendo ou não, ela vai estar presente lá. O que vai definir se está correto ou não é o que você colocou lá de informação lá de infiltração, quais os parâmetros mínimos aí que são necessários, tá? Então vamos pegar aqui. O nosso trecho, a gente não tem nenhuma ponta seca, tá tudo vindo certinho, então não preciso mexer. Eu vou pegar primeiro o nosso trecho 17. Então vou procurar aqui na planilha trecho 17. Então aqui na nossa planilha, opa, cadê aqui trecho 17? Vou puxar aqui pro lado um pouquinho. A gente consegue perceber o quê? Que ele leva até o nosso ponto final 4,16 litros por segundo. Ou seja, então aqui ele leva 4,162 nessa primeira região. E aqui no trecho 17, 18, 19, 20. Deixa eu ver se o 20 vai estar bonitinho aqui do lado, calma aí. Deixa eu fechar.
Então o trecho 20 está aqui 17. Deixa eu colocar para renovar. Bonitinho, vamos ver se vai aqui. Ele não fica... Tem hora que ele desobedece, que ele não gosta de ficar bonitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí não vai. Então esse aqui é o 17, 4,16. Eu vou guardar esse número aqui na minha calculadora. Vou abrir minha calculadora aqui. 4,16209. Vou puxar aqui, deixar aqui do ladinho. E agora eu vou aqui no meu trecho 20. Trecho 20 está chegando 2 mais 2,7 443. Bom, tá aqui do meu lado, tá? Então, o que a gente consegue entender? Deixa eu voltar aqui, deixa eu dar zoom nessa região. Então vamos lá, sabe o que você fez? Ó, aqui a gente está chegando com uma vazão de 4,16209 litros por segundo no nosso trecho 17, que é o nosso trecho final. E aqui no nosso trecho 20, a gente está chegando com uma vazão de 2,7443 litros por segundo. Essas são as nossas vazões finais aí de fim de plano. Então, 416 mais 274, a gente tem nosso 6,906, que bate exatamente com o que a gente verificou no nosso projeto. Ou seja, aqui no PV21, a soma de todas as vazões que chegam no trecho tem que bater com o nosso parâmetro inicial lá de entrada, que é o 6,906, e aqui bateu exatamente. E o que eu quero dizer com isso, Samuel? Então você está falando que tem uma lógica de chegar ali uma certa vazão num ponto? Sim. Não é porque você lançou a rede, que você calculou toda a extensão, declividade, definiu o diâmetro mínimo. Você pode colocar o diâmetro errado. A gente não entrou em verificação hidráulica. A gente não entrou na parte verificar lâmina, tensão trativa, não. A gente verificou a extensão máxima, declividade mínima e estamos conferindo as vazões. Ou seja, essa parte de conferência de vazão, essa parte aqui de onde você consegue verificar o que está acontecendo no seu sistema. Porque assim, você projeta uma rede de esgoto, você tem que ter a capacidade de auditar aqueles números. Pô, você colocou o número certo? Tá, por quê? Ó? O número de lote vai vir do seu projeto urbanístico. População, você vai definir ali para seus parâmetros, 4, 5 pessoas. Então, beleza, você vai ter um limite. Tem 500 vezes 4, 2.000 pessoas, é o meu máximo ali. Até porque não adianta você colocar 10 pessoas por lote, porque existe um limite físico também. Então, não comporta. Então, você já vai ter um limite aí para que, como assim, esse limite populacional dentro da tua área física. Com isso, então beleza, você vai ter um consumo e o resto é norma, então você tem que saber calcular a vazão. Então você tem as vazões de contribuição, que é de onde? Da ocupação e do consumo de água lá e os coeficientes de retorno. Então você tem uma produção de esgoto ali, então você sabe. E você vai ter uma extensão da rede também, que você vai calcular com base na onde? No seu coeficiente de infiltração, que isso é normativo também. Então, os limites lá, ou vai vir da companhia de saneamento, você vai usar da NBR, é a sua situação real de projeto. Com isso, você consegue fazer o quê? Definir todas as vazões do seu sistema, ou seja, as vazões que vão acontecer de fato no seu sistema e onde você consegue auditar.